Bom, eu queria tratar de um assunto, ele pode parecer um pouco filosófico, mas ele não é filosófico não, ele é muito concreto, ele é muito, muito real. Porque uma demanda, uma necessidade que as sociedades têm é de um comportamento um pouco mais educado entre as pessoas, a gente sabe disso. Né? O ex-presidente José Sarney vivia dizendo que era fundamental a gente prestar atenção à chamada liturgia do cargo. Liturgia, palavra de origem grega. Legal você de vez em quando dar uma olhada nas origens das palavras, que mistura laos, que é povo, com ergon, que é trabalho. Eles falam diferente, eles falam ergon, é bonito. Então, em grego tem a palavra liturgia, mesma coisa que pra gente. Então é o seguinte, é rito, é um jeito de agir, procedimento, é protocolo. Então toda vez que você adota um rito, adota um protocolo, isso é muito comum nas religiões, mas muito necessário nas relações humanas e principalmente na linguagem do poder, você leva e eleva a discussão, leva a discussão para o patamar das ideias e tira a discussão daquela temperatura elevada que é própria do debate baixo, que não dá um bom exemplo. É tarefa dos governantes, é tarefa dos ídolos, é tarefa dos cantores, dos atores, dos jogadores de futebol. Dá um exemplo. Existe uma função pedagógica nesses cargos, nessas funções de liderança, de destaque no mundo digital, no mundo real, pedagógico e um certo compromisso emocional com quem segue, com quem admira a figura. Então, quando a gente vê um presidente da República, como a gente viu, falando que é imbrochável, ou um presidente da República falando que tem o tesão de quando tinha 20 anos, você diz, vem cá, isso não interessa. Isso não interessa. Se você falar, eu tenho a energia de quem tem 20 anos, legal, é importante, é bom. As pessoas que estão numa idade mais avançada podem usar como exemplo, olha que bacana, uma pessoa numa idade ainda mais avançada que a minha, ou na mesma idade que a minha, dizendo que tem a energia de 20 anos. E ter a energia de 20 anos é uma virtude. Agora, eu tenho tesão de 20 anos. Para que falar um negócio desse? Imbrochável. Quem é que se interessa pela vida sexual de um presidente da República? Por mais que as pessoas leiam, consumam detalhes de alcova, não pega bem ouvir coisas desse tipo, não pega bem dizer coisas desse tipo. Então, é o compromisso pedagógico. E esse compromisso pedagógico não é só quando vai falar em público, não é só quando vai se dirigir à sociedade, é quando está trabalhando. Então, os atos e palavras ditas devem combinar com o desejo de ser admirado, o desejo de ser votado. Senão fica uma dissociação, que é a que a gente vê hoje em dia. Então, quando, por exemplo, um governo aprova uma lei como a que foi aprovada, proibindo que lideranças políticas com atividade partidária possam ocupar cargo de estatal, a coisa mais horrorosa do mundo, a gente vê o que aconteceu no início desse governo, quando, no Supremo Tribunal Federal, eles resolveram flexibilizar a lei para poder encaixar alguns políticos nos cargos. E alguns políticos, por exemplo, que jamais poderiam ocupar aquelas funções, como Aloysio Mercadante na presidência do BNDES, pela leitura óbvia do texto legal, mas que, no entanto, virou uma leitura flexibilizada pelo então ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, que agora é ministro do presidente Lula. Então fica um negócio meio esquisito. Como é esquisito, e vocês vão lembrar, quando o Luiz Roberto Barroso e o Gilmar Mendes brigaram no Supremo Tribunal Federal em 2018 e o Barroso disse: Vossa Excelência, me deixe fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Aí o Gilmar Mendes diz: eu recomendo ao ministro Barroso que feche seu escritório de advocacia. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. Olha que absurdo.
Ah, não, depois eles pediram desculpa, viraram irmãos em Cristo e tal. Mas olha que vergonha. Você tem 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que estão lá no topo da cadeia alimentar e dando esse tipo de exemplo para a sociedade. Quer dizer, se fazem isso na alta corte, por que não reproduzir isso no escritório? Por que não reproduzir isso em sala de aula, com o coleguinha, né? No campo de futebol? Se eu posso falar isso na Suprema Corte, que deveria dar o exemplo. Exemplo, até porque a Suprema Corte é guardiã da Constituição. Quer dizer, se ali acontece isso, por que não, né? Ou um exemplo um pouco mais pedestre, mas que é uma coisa... Quando eu ouvi, eu fiquei um pouco chocado. O secretário municipal de saúde do Rio, ele afirmou o seguinte: olha, 516 unidades de atenção primária à saúde foram interrompidas por tiroteio. E ele chegou a apresentar um relatório com quase 300 páginas, com datas, horários e os lugares onde aconteceu. Aí o secretário estadual de segurança, ele pega e chama o secretário de mentiroso. Você percebe? Dá para responder um tom a menos? Dá para dizer, olha, o relatório, os dados apresentados pelo secretário municipal de Educação de Saúde não correspondem aos dados disponíveis no banco de dados da Secretaria de Segurança. E eu convido o secretário e todos os deputados e a imprensa a comparar os dados. E eles estão disponíveis para a gente poder conferir. Não. Mentiroso! Aí você fala assim, bom, vem cá. É mentira? Se é mentira é uma coisa, se ele é mentiroso é outra, é um grau acima. Mentiroso é aquele que conta mentiras. Agora, aquele que apresenta um dado que não corresponde à realidade pode ser corrigido. Pode ser corrigido. Esse número está errado. Imagina um professor, quando o sujeito põe 2 e 2 são 5, ele fala, mentiroso! Não, está errado. O dado está errado. Segundo o secretário de Segurança, para mim pouco importa se está certo ou se está errado. Alguém duvida que temos um problema com os tiroteios no Rio de Janeiro? Não só no Rio de Janeiro. Alguém tem dúvida de que a situação é terrível nas grandes cidades? O Rio está fora disso? Segundo o Instituto Fogo Cruzado, foram quase 1.200 tiroteios no ano. É pouco, não são 516, são 482. Não poderia ter nenhum, certo? Nenhuma unidade básica de saúde. Mas aí, eu falo tudo isso, não do nada, ainda que não seja do nada, porque eu estou citando exemplos. Mas olha o que está acontecendo nesse momento no coração do poder. Quando eu falo coração do poder, você sabe que na falta do presidente da República, ou caso ele adoeça, você tem o vice-presidente tomando posse. Na ausência, ou na falta, ou na impossibilidade do presidente da Câmara, isso já aconteceu no Brasil. Já aconteceu no Brasil, o presidente da Câmara tomar posse. E também o presidente do Senado está na linha sucessória, que também já aconteceu no Brasil. Tudo isso para dizer que quando o presidente da República e o presidente do Senado entram num debate, que é possível entrar num debate de ideias, é do jogo, que tenham posturas, que defendam ideias diferentes, é saudável. Né? A beleza do avanço das ideias na sociedade, a beleza da discussão acadêmica está justamente nas diferenças de pontos de vista. Não dá para a gente querer que todo mundo pense igual. É bom que pense diferente. Mas na hora que o presidente da República ele quebra o protocolo, protocolo não é a palavra adequada, nesse caso, o propósito, e portanto aí tem um lado litúrgico, sim. Ele quebra o propósito da função de um ministro da Suprema Corte ao indicar alguém que vai ajudá-lo ou que ele espera que o ajude a montar uma bancada partidária, ou quase isso, numa casa, que é o Supremo Tribunal Federal, onde não se deve haver uma bancada, o presidente está agindo ao arrepio da liturgia do cargo, da lógica do cargo. Então alguém pode dizer,
Alguém mais apaixonado pode dizer, é prerrogativa do presidente indicar. De fato, no limite, eu já disse isso aqui, se ele quiser indicar o Zé Colmeia para a Suprema Corte, pode. Ele pode. Antigamente existia um palhaço chamado Arrelia. Ele pode. O que o Senado é que não pode aprovar e permitir uma coisa dessa. Mas é certo o presidente indicar o palhaço Arrelia? É correto pegar o patati patatá e botar lá? Não está certo. E eu não estou querendo dizer que o Jorge Messias se compara a um desses nomes, mas sim, Jorge Messias é o perfil adequado para que o presidente tenha alguém em quem ele possa confiar, não como o intérprete correto do texto constitucional, mas alguém que possa fazer a leitura mais favorável ao governo e a ele, presidente, ao final do governo, porque o Jorge Messias entrando vai ficar 100 anos lá, então vai cuidar na percepção, na interpretação, no desejo do presidente da República. Então ele indicou o Flávio Dino, ele indicou o Cristiano Zanin, aí ele coloca agora, propõe o Jorge Messias. Dá para discutir. E cabe a nós fazer essa discussão. E sim, não é essa a ideia quando a Constituição pensou na escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que fosse escolhida uma pessoa que fosse ajudar o presidente a proteger o presidente, as teses presidenciais. Teses presidenciais são teses humanas, não são teses constitucionais. Aí vem o presidente do Senado e não gostou e vai e começa a criar um tipo de ruído que também não tem a ver com a liturgia do cargo. Então, quando o presidente da Câmara, do Senado, e o presidente da República fazem isso, eles estão dando um mau exemplo para o país. E aí vale a pena a gente lembrar de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, já falecido, José Carlos Moreira Alves. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 75 até 2003. Então, ele saiu no início do governo Lula, primeiro ano do governo Lula, 1975, foi indicado pelo Geisel. E ele defendia a ideia de que o Supremo não deveria criar normas, não deveria ultrapassar o seu papel judicial para assumir um papel político ou legislativo. Ele ficou 27 anos lá, brigava por suas ideias. E ele dizia o seguinte, não é papel do Supremo indicar norma de jeito nenhum. Se o Congresso está demorando para aprovar uma lei, comunique-se o Congresso por meio de um mandado de injunção. E ele disse, não é uma possibilidade para criar norma, é um alerta para o Congresso Nacional, para que ele, Congresso Nacional, crie uma norma. Hoje em dia, o Supremo Tribunal Federal virou a terceira casa legislativa brasileira. Nova quebra de liturgia, de comportamentos que não são apropriados para cumprir a função constitucional. Só que eles deram uma nova interpretação do que é a função constitucional. E a função constitucional é preencher os buracos da Constituição que eles enxergam, e só eles enxergam, dando aos vazios a interpretação livre de suas convicções pessoais. Não importa o que diga a Constituição ou queira dizer o Constituinte, que está aí viva a Carta Constitucional, com todas as anotações disponíveis nos arquivos do Congresso Nacional. Então, cada um dos artigos da Constituição foi escrito, porque a Constituição não é como uma obra do Picasso, que você pega e fala o que será que o autor quis dizer. O que o autor quis dizer, neste caso, por incrível que pareça, está registrado. Está tudo registrado. Você vai lá e diz, esse artigo foi construído por causa desta discussão aqui, esse foi o resumo, esse era o desejo do Constituinte. O desejo do Constituinte é a última possibilidade de interpretação da Constituição. Agora, se o Jorge Messias vai entrar
no Supremo Tribunal Federal ou não, e a gente não sabe, mas a maior chance é de que sim, de que entre, porque dificilmente no modelo que o Brasil escolheu, que é igual ao americano, mas a gente faz igual ao americano, só que como muitos filmes a gente faz aqui. Agora a gente está fazendo uns filmes melhorzinhos, mas tem uns filmes é igual, vamos para outro campo, né? É o meu São Paulo com o Paris Saint-Germain, né? Tem 11 jogadores, tem goleiro, tem o cara com luva, usa caneleira e tal, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Já foi admirável. Tá? Hoje não é a mesma coisa. Então, é futebol? Se chamar de futebol as duas coisas é uma definição muito ampla, né? Então, é fundamental que o que a gente veja daqui para frente, se o Jorge Messias passar, como eu falei, a gente copia o rito americano, mas a nossa sabatina é uma grande piada, né? Já falei isso aqui, insisto nisso, é uma grande piada. Ninguém desafia a visão de mundo do candidato. Então seria importante uma pergunta básica para o Jorge Messias, que os senadores poderiam fazer, pegar as entrevistas, como uma entrevista que o Moreira Alves deu ao Juliano Basile, jornalista Juliano Basile, uma das poucas entrevistas. Aliás, Moreira Alves defendia a tese de que ministro do Supremo Tribunal Federal não fala com a imprensa. Seria bom que não falasse com a imprensa. Seria ótimo que não falasse com a imprensa. Falasse só nos autos. Ele defendia essa tese. Nós temos, os nossos ministros, eles tuitam, né? Os nossos ministros, eles assistem jogos nos camarotes, andam de jatinho. É uma loucura. Mas, enfim, o fato é, pegar a entrevista do Moreira Alves, ou algumas entrevistas, ele deu depoimentos importantes, registros em livros e tal, e perguntar para o Jorge Messias, a gente tentar fazer um ensaio. Vamos fazer dessa sabatina a primeira sabatina de verdade. O senhor acha que a Corte deve criar e indicar normas quando o Congresso Nacional demora para aprovar uma lei? Se a lei é tarefa do Congresso Nacional, o senhor acha que cabe ao Supremo Tribunal Federal preencher essas lacunas? Vocês não preferem tomar um remedinho tarja preta e conviver com a angústia de um vazio legislativo? Porque a Suprema Corte, vocês sabem, né, definiu quanto de maconha alguém pode ter. Isso não está previsto na Constituição. Então, começar a fazer isso para a gente tentar resgatar um pouco a ideia de cada um no seu quadrado, a ideia da liturgia. Já que o presidente indicou alguém que não se encaixa na teoria dos nomes que podem contribuir para dar uma visão do direito na sua percepção maior, e indicou alguém para compor a bancada partidária, que o Senado, ainda que o presidente do Senado tenha adotado essa postura inadequada, que o Senado agora resgate o seu papel, faça uma sabatina de verdade, analise a visão de mundo, a interpretação que Jorge Messias tem a respeito do direito, do papel do Supremo Tribunal Federal, do respeito entre os poderes, desse visível desequilíbrio entre o Supremo Tribunal Federal e os outros poderes, que está desbalanceado. O direito inconcebível de que um juiz monocraticamente possa dirigir o país, porque não pode. Para isso, o presidente da República teve mais de 60 milhões de votos. Para ter destaque, o presidente do Senado foi votado 2 vezes, uma pela sociedade e outra pelos seus pares, e não pode. E vamos tentar fazer isso? Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.